O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Assim começa o Salmo 27, com uma afirmação que atravessa séculos e ainda ecoa como um código secreto de força e vitória. Não é apenas uma oração, mas uma declaração de poder interior, um chamado para que a mente e o coração encontrem a firmeza necessária em tempos de incerteza. Se você parar para pensar, essa frase contém dentro dela o alicerce de toda a prosperidade. A confiança absoluta de que a luz é maior do que a escuridão e de que não há circunstância capaz de apagar o brilho da fé. Napoleon Hill, em Pense e Enriqueça, nos lembra de algo semelhante. A fé é a química da mente, que transforma simples pensamentos em realidades concretas. Ele não falava de fé apenas em termos religiosos, mas como uma força psicológica e espiritual capaz de moldar o destino. O Salmo 27 é, nesse sentido, a tradução espiritual dessa verdade. Quando declaramos que nada pode nos abalar, porque temos uma luz interior que nos guia, estamos criando o terreno mental e vibracional onde o sucesso se constrói. Joseph Murphy, por sua vez, aprofunda esse entendimento, ao nos ensinar que o subconsciente não distingue entre real e imaginado, entre presente e futuro. Ele reage apenas àquilo que é gravado em seu interior com intensidade emocional. Isso significa que repetir superficialmente frases de confiança não basta. É preciso sentir, viver, internalizar. O Salmo 27 funciona exatamente assim, como um programa mental profundo que imprime no subconsciente imagens de vitória, proteção e clareza, dissolvendo aos poucos os padrões invisíveis de medo que tanto sabotam nossa prosperidade. Pense comigo. Quando um arquiteto vai erguer um edifício, ele começa pelas fundações. Não importa quão belo ou imponente será o arranha-céu, sem bases sólidas, ele não resistirá à primeira tempestade. O mesmo ocorre com a vida humana. Queremos erguer a torre da prosperidade, mas esquecemos que antes é necessário cavar profundamente dentro de nós, construir alicerces invisíveis de confiança e firmeza interior. O Salmo 27 é como essa planta arquitetônica, uma fortaleza erguida dentro da mente antes mesmo da batalha começar. E aqui surge a grande provocação deste vídeo. E se o verdadeiro segredo do sucesso não estiver apenas em técnicas, estratégias ou oportunidades externas, mas na maneira como você treina a sua mente e o seu espírito para permanecerem inabaláveis diante do medo? Quantas vezes você já sentiu que tinha tudo pronto para avançar, mas foi paralisado por inseguranças internas? Quantas vezes desistiu antes mesmo de tentar porque acreditou mais nas imagens de fracasso do que na promessa de vitória? O Salmo 27 nos oferece um caminho, não como uma fórmula mágica, mas como um convite a reprogramar nossa mente, dissolver o medo e cultivar um estado vibracional capaz de sustentar a prosperidade. Este vídeo é sobre isso. É sobre unir a sabedoria espiritual dos Salmos com a ciência prática de Napoleon Hill, Joseph Murphy, Bruce Lipton e Neville Goddard. É sobre aprender a usar cada versículo como um tijolo invisível na construção de uma mentalidade inabalável. Ao longo desta jornada, vamos explorar 4 chaves reveladas neste salmo. Primeiro, como o medo oculto sabota silenciosamente nossas manifestações. Depois, como o poder do propósito definido, quando unido à fé, cria clareza e direção. Em seguida, veremos como as crises podem se tornar portais de crescimento e não obstáculos. E por fim, como manter a mente elevada em meio às incertezas, como quem aprende a voar acima das tempestades. Este não será apenas um estudo teórico. A cada parte, você será convidado a aplicar exercícios práticos, simples e transformadores. Porque prosperidade não se constrói apenas com pensamentos. Ela se consolida com práticas diárias que moldam sua vibração, sua disciplina e sua visão de mundo. Portanto, prepare-se. Este vídeo não é mais um conteúdo motivacional. É um convite a uma transformação profunda. É um chamado para que você aprenda a construir dentro de si a fortaleza que sustenta toda a verdadeira prosperidade. E a pergunta que eu deixo para abrir essa jornada
É simples, mas poderosa. Você está disposto a substituir o medo pela confiança, a dúvida pela fé e a escassez por uma visão de abundância? Se a sua resposta for sim, então fique comigo até o final, porque o segredo do sucesso está prestes a ser revelado no Salmo 27. E talvez este seja o momento em que sua vida começará a mudar de verdade. Você já percebeu como muitas vezes, mesmo quando oramos, pedimos e trabalhamos em direção a algo, uma parte silenciosa dentro de nós continua alimentando imagens de fracasso? Esse é o medo oculto, a corrente invisível que aprisiona a mente criadora e sabota o processo de manifestação. E é aqui que o Salmo 27 nos oferece uma chave de libertação. Logo no início, ele afirma: "O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei?" Essa não é apenas uma frase religiosa. É uma senha espiritual, um código mental. É a lembrança de que o medo não pode ocupar o mesmo espaço onde a confiança absoluta já se firmou. Mas por que o medo tem tanto poder sobre nós? Porque ele age em silêncio, disfarçado de prudência, cautela ou realismo. Quantas vezes você já quis dar um passo maior e uma voz interna disse: "E se não der certo? E se você falhar? E se perder tudo?" Essa voz, repetida ao longo dos dias, se infiltra no subconsciente e começa a programar a mente para esperar o pior. E, como nos ensina Joseph Murphy, o subconsciente não discute, não analisa, não julga. Ele apenas aceita como verdadeiro tudo o que lhe é dado repetidamente, especialmente quando vem carregado de emoção. A neurociência confirma isso. Quando permanecemos em estados de medo crônico, o corpo ativa constantemente o sistema de estresse, liberando hormônios como o cortisol. Em pequenas doses, isso é útil porque nos prepara para a ação. Mas, em excesso, cria bloqueios mentais, reduz a criatividade, prejudica a memória e limita a capacidade de tomar decisões claras. Ou seja, um cérebro dominado pelo medo não é capaz de criar prosperidade, apenas de sobreviver. Napoleon Hill dizia: "O medo é apenas um estado de espírito, e o estado de espírito pode ser controlado e direcionado." Essa frase, por si só, já contém um chamado à responsabilidade. Se o medo é um estado, ele pode ser transformado. E o Salmo 27 é um dos maiores treinamentos para essa transformação. Ele nos ensina a colocar o coração em uma frequência de confiança tão elevada que o medo perde o poder de paralisar. Vamos observar a vida prática. Pense em empreendedores que tiveram ideias inovadoras, mas desistiram antes de tentar porque estavam dominados pelo medo de falhar. Pense em pessoas que deixaram de investir em si mesmas porque temiam críticas, rejeição ou perda. Esse padrão é tão comum que, muitas vezes, nem percebemos que ele existe. Achamos que estamos sendo prudentes, quando, na verdade, estamos apenas cedendo ao medo oculto. E aqui está uma verdade contraintuitiva: o medo não desaparece sozinho. Ele precisa ser confrontado com declarações firmes e práticas consistentes. É por isso que os versículos do Salmo 27 não são apenas belas palavras, são instrumentos de reprogramação mental. Quando você declara em voz alta: "O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei?", você está enviando uma ordem direta ao seu subconsciente, dissolvendo o padrão de medo e substituindo-o por uma imagem de força. Joseph Murphy nos lembra que a repetição é a mãe da programação. Não basta afirmar uma vez, é preciso criar um hábito. A cada pensamento automático de medo, substitua conscientemente por uma afirmação do Salmo 27. No início, parecerá apenas palavras, mas, com o tempo, essas palavras ganharão corpo emocional, se tornarão vivas dentro de você e criarão um novo estado de confiança. Imagine por um momento que você está diante de um grande desafio: abrir um negócio, mudar de carreira, começar um relacionamento ou tomar uma decisão financeira importante. Sua mente automaticamente começa a projetar cenários negativos. Nesse instante, você respira fundo e afirma: "Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria." Essa declaração não é mágica,
mas é transformadora, porque reposiciona sua mente. Em vez de vibrar no medo, você passa a vibrar na confiança. E como nos lembra Napoleon Hill, aquilo que domina sua mente cedo ou tarde se manifesta em sua realidade. Vamos aplicar isso de forma prática. Pegue agora um papel e anote todas as frases automáticas de medo que surgem em sua mente quando pensa em prosperidade. Eu não consigo. Não tenho dinheiro suficiente. É arriscado demais. E se eu falhar? Depois, ao lado de cada frase, escreva uma resposta baseada no Salmo 27. Por exemplo, medo. E se eu não tiver forças para continuar? Resposta: o Senhor é a fortaleza da minha vida, não temerei. Esse exercício simples cria uma ponte entre a sabedoria espiritual e a prática cotidiana. É um treino diário, mas extremamente eficaz. E há mais. A ciência nos mostra que pensamentos repetidos moldam conexões neurais no cérebro. Isso significa que cada vez que você substitui o medo por confiança, está literalmente esculpindo novos caminhos mentais, redesenhando a estrutura do seu cérebro para prosperar. É como abrir uma estrada nova em meio à floresta. No início, o caminho parece estreito e difícil, mas com o uso constante, ele se torna a via principal. Napoleon Hill dizia que o medo era o maior inimigo do sucesso porque ele paralisa. Mas ele também nos ensinou que fé e medo não podem habitar a mente ao mesmo tempo. Quando um cresce, o outro desaparece. Por isso, o grande segredo é nutrir a fé até que o medo seja dissolvido. O Salmo 27 é como um combustível para essa fé. Agora, pense nesta metáfora. O medo é como uma sombra. Ele só existe porque há luz. Quanto mais você olha para a sombra, mais ela parece crescer. Mas quando decide virar-se para a luz, a sombra desaparece. O Salmo nos convida a olhar para a luz, para a fortaleza interior, em vez de nos fixarmos nas sombras das circunstâncias. E talvez você esteja se perguntando: mas como eu posso aplicar isso em situações reais, quando o medo parece esmagador? A resposta está na prática diária. Crie um ritual. Antes de tomar qualquer decisão importante, respire fundo 3 vezes, feche os olhos e repita mentalmente: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Essa pausa simples é suficiente para quebrar o ciclo automático do medo e abrir espaço para uma decisão mais clara e consciente. O medo oculto só perde força quando é exposto. E o Salmo 27 é a lâmpada que ilumina esse inimigo invisível. Ele nos ensina que o sucesso não começa em oportunidades externas, mas na vitória silenciosa dentro da mente. Lembre-se, medo é apenas um estado de espírito, e todo estado pode ser transformado. Ao alinhar sua mente com as palavras do Salmo, você está escolhendo a confiança, a clareza e a fé como novas fundações do seu futuro. E é assim que a manifestação verdadeira começa. Napoleon Hill escreveu que o propósito definido é o ponto de partida de toda realização. Sem clareza, sem uma meta central, a energia da mente se dispersa em múltiplas direções, sem força suficiente para romper barreiras. É como um rio que se espalha em muitos caminhos. Ele molha a terra, mas não tem força para mover uma turbina. Agora, quando esse mesmo rio é canalizado, ele se torna capaz de gerar energia suficiente para iluminar cidades inteiras. Esse é o poder do propósito definido. No Salmo 27, encontramos um reflexo perfeito desse princípio. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. É uma afirmação de foco absoluto. Uma única coisa, um desejo central, uma direção clara. Esse versículo é mais do que uma oração. É uma instrução de vida. Ele nos ensina que a fé verdadeira não se perde em caminhos confusos. Ela se concentra, ela se foca, ela se alinha. Mas aqui está um erro comum. Muitas pessoas vivem pedindo várias coisas, mudando de direção constantemente, desejando prosperidade hoje, mas amanhã desistindo diante da dificuldade. Esse comportamento cria confusão vibracional, porque o subconsciente recebe sinais contraditórios. Um dia você diz: eu quero prosperidade, mas no dia seguinte repete:
isso não é para mim. Um dia afirma que vai empreender, mas logo depois diz que não tem coragem. Esse vai e vem cria um campo mental instável, que não sustenta a manifestação. Joseph Murphy explica que o subconsciente só responde a comandos claros e emocionais. Quando você tem um único propósito e o alimenta com fé, ele se torna uma ordem irresistível. Mas, quando você vive mudando de meta, sua mente inconsciente fica confusa e não sabe qual realidade materializar. É como dar ordens diferentes a um construtor todos os dias. Em um dia você pede uma casa, no outro um prédio, no seguinte um jardim. No fim, nada é construído. E aqui entra a grande revelação do Salmo 27. O salmista não diz, pedi muitas coisas ao Senhor. Ele diz, uma coisa pedi e a buscarei. Essa clareza é a chave do sucesso. Napoleon Hill chama isso de propósito definido. Joseph Murphy chama isso de comando subconsciente. A Bíblia chama de fé inabalável. Todos apontam para o mesmo segredo: foco absoluto naquilo que você deseja, até que ele se torne inevitável. Pense em exemplos reais. Grandes inventores, líderes e empreendedores que mudaram o mundo tinham um propósito definido. Thomas Edison não estava experimentando qualquer coisa aleatória. Ele tinha um objetivo: criar a lâmpada elétrica. Henry Ford não estava distraído em 1000 direções. Ele queria popularizar o automóvel. Napoleon Hill, em seu livro Pense e Enriqueça, mostra que todas as fortunas construídas começam com uma ideia clara, um propósito que se transforma em obsessão positiva. E aqui está um ponto essencial. Propósito definido sem fé é apenas um desejo frágil. Mas quando você combina propósito definido com fé, o resultado é inabalável. O Salmo 27 mostra isso claramente. Não é apenas pedir, é pedir e buscar, ou seja, unir intenção e ação. É plantar no coração e regar com atitudes. É confiar na promessa e caminhar como se já estivesse cumprida. Agora talvez você esteja pensando, mas como encontrar esse propósito definido? A resposta está em 3 passos simples, que unem prática espiritual e mental. Clareza. Pergunte a si mesmo todos os dias: qual é a única coisa que, se eu realizar, transformará todas as outras áreas da minha vida? Essa pergunta elimina distrações. Escrita diária. Escreva esse propósito em um papel, todos os dias, sem falhar. A repetição cria foco subconsciente. Fé ativa. Declare esse propósito como já realizado, alinhando emoção e palavra, como ensina Joseph Murphy. Esse exercício espiritual prático é uma forma de oração ativa. Quando você escreve, declara e sente, está enviando uma ordem direta ao subconsciente. E como disse Napoleon Hill, o que a mente do homem pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Veja a diferença na prática. Alguém que deseja prosperidade, mas vive dizendo, eu não sei o que quero, dificilmente cria resultados consistentes. Já alguém que diz, minha meta é criar um negócio que impacte vidas e me dê liberdade financeira, tem clareza. E quando essa clareza é alimentada pela fé, o universo conspira, porque a mente cria caminhos. O Salmo 27 não nos ensina apenas a não temer, mas a buscar uma única coisa com confiança. Isso é fé aplicada. É foco espiritual. É estratégia prática. E é aqui que a espiritualidade encontra a neurociência. Quando você concentra sua mente em um propósito único, cria foco atencional. Pesquisas científicas mostram que pessoas com objetivos claros aumentam em até 42% suas chances de concretizá-los. Não porque algo mágico acontece, mas porque o cérebro começa a selecionar informações, oportunidades e conexões que reforçam aquele propósito. É como quando você decide comprar um carro de determinada cor. De repente, você começa a enxergar esse carro em todos os lugares. Ele sempre esteve lá, mas agora sua mente está filtrando informações de acordo com o que você definiu como importante. Da mesma forma, quando você define um propósito claro, começa a perceber oportunidades que antes passavam despercebidas. No entanto, aqui está a armadilha.
Muitas pessoas confundem desejo com propósito definido. Desejo é querer algo de forma vaga, sem clareza. Propósito definido é transformar esse desejo em um objetivo claro, com fé e ação consistente. Desejo diz: seria bom se eu tivesse prosperidade. Propósito definido diz: eu vou conquistar prosperidade através deste caminho e estou disposto a fazer o que for preciso, com fé e paciência. E o mais poderoso é que o Salmo 27 nos mostra que esse propósito não é apenas mental, mas espiritual. Quando você busca uma coisa com fé, não está sozinho. Existe uma força invisível que se move em seu favor. Napoleon Hill chamava isso de aliança com a inteligência infinita. O salmista chamava de a luz e a salvação do Senhor. O nome pouco importa. O que importa é entender que quando você une propósito definido e fé, cria uma aliança com algo maior do que você mesmo. Agora traga isso para a sua vida prática. Pergunte-se: qual é a minha uma coisa? Qual é o propósito que, se buscado com fé, transformará tudo ao meu redor? Talvez seja criar estabilidade financeira, iniciar um projeto que impacte outras vidas, conquistar liberdade para sua família ou desenvolver uma habilidade que abrirá portas. Não importa qual seja. O que importa é que você defina, escreva, declare e busque diariamente. Faça esse exercício. Todas as manhãs, ao acordar, escreva seu propósito definido em um caderno. Depois feche os olhos e declare: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Sinta como se já estivesse realizado. Ao longo do dia, haja como quem já está no caminho. Esse ritual cria coerência entre sua mente consciente e subconsciente, entre fé e ação. Lembre-se, não é sobre pedir muitas coisas ao mesmo tempo. É sobre alinhar toda sua energia em torno de uma única coisa, até que ela se torne inevitável. Quando você faz isso, o medo perde força, a dúvida se dissolve e sua mente se torna uma fortaleza. E aqui está a grande verdade: prosperidade não acontece por acaso. Ela é construída, e a base dessa construção é um propósito definido, iluminado pela fé. O Salmo 27 é a prova de que essa sabedoria já estava registrada há milênios. A neurociência moderna apenas confirma o que a fé sempre soube. Foco, confiança e clareza são os verdadeiros segredos do sucesso. A quebra de expectativa. Crises não são obstáculos, mas portais. O Salmo 27 traz uma declaração que rompe o senso comum. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Essa frase não é apenas uma expressão de coragem, mas um convite para enxergar crise sob uma nova ótica. O salmista não nega a realidade do exército, não ignora a ameaça externa, mas revela uma postura interior. O coração permanece firme, inabalável. Essa é a chave para compreender que as crises não são apenas obstáculos, mas portais de crescimento e transformação. O pensamento dominante do mundo tende a associar crise a perigo, perda e sofrimento. Mas Napoleon Hill, em suas observações de mais de 25 anos sobre homens de sucesso, registrou que os maiores saltos na vida de muitas pessoas vieram justamente em momentos de dificuldade. Hill afirmava: toda adversidade carrega consigo a semente de um benefício equivalente ou maior. O que isso significa? Que o que hoje parece um bloqueio pode ser o útero silencioso, onde sua próxima vitória está sendo gerada. Joseph Murphy complementa essa visão ao ensinar que o subconsciente não distingue realidade de imaginação, mas reage intensamente ao estado emocional. Se diante de uma crise você alimenta medo, o subconsciente gravará esse padrão e o repetirá em forma de novas dificuldades. Mas se diante do caos você planta confiança, fé e expectativa de aprendizado, o subconsciente registrará esse código como padrão de vitória. Nesse sentido, cada crise é uma oportunidade de reprogramação interior. A maioria, no entanto, comete um erro invisível. Encara a crise como um inimigo absoluto. Reage com desespero, com ressentimento, com paralisia. Esse tipo de reação bloqueia a mente criativa,
ativa apenas mecanismos de sobrevivência, reduz a clareza e impede a percepção das oportunidades escondidas. Neurocientistas já comprovaram que em estados de medo intenso, o córtex pré-frontal, responsável por tomada de decisão e criatividade, é inibido, enquanto o sistema de estresse toma o controle. Ou seja, quanto mais medo, menos soluções. Quanto mais ansiedade, menos visão estratégica. O Salmo 27 nos ensina o contrário. Mesmo cercado, o coração permanece estável. E aqui está a revelação contra-intuitiva. Não é a crise em si que define seu futuro, mas a postura interior que você assume diante dela. A crise é como fogo. Pode destruir, mas também pode purificar o ouro. A mesma chama que consome a palha é a que fortalece o ferro. Exemplos reais ilustram essa verdade. Pense em líderes que cresceram em meio ao caos. Durante grandes depressões econômicas, alguns perderam tudo e nunca se levantaram, enquanto outros usaram o mesmo cenário para reinventar negócios, criar novas soluções e fundar impérios. Durante guerras, artistas criaram obras-primas, escritores registraram clássicos eternos, empreendedores inovaram em áreas que ainda hoje sustentam mercados. O que diferencia? A postura interior. Para alguns, a crise foi o fim. Para outros, foi o portal. Napoleon Hill destaca que o poder de transmutar dificuldades em oportunidades depende da capacidade de manter a mente dominada por uma visão de propósito, em vez de ser dominada pelo medo. O salmista, ao declarar que não temeria, estava expressando exatamente essa disciplina mental e espiritual. Ele via além da ameaça. Ele via o invisível, e é isso que o mantinha firme. Aqui está o ponto central. Crises são portais porque revelam forças que você não sabia que tinha. Quando tudo está tranquilo, você não acessa sua resiliência mais profunda, sua criatividade mais ousada, sua fé mais radical. Mas, quando está sob pressão, precisa encontrar dentro de si recursos que estavam adormecidos. E é justamente aí que acontece o salto de crescimento. Agora, como aplicar isso de forma prática? Um exercício poderoso é o da pergunta de transformação. Diante de qualquer crise, em vez de perguntar por que isso está acontecendo comigo, pergunte: que habilidade este momento está me treinando a desenvolver? Essa simples mudança de perspectiva abre um espaço criativo. Se a crise é financeira, talvez esteja treinando sua disciplina, sua visão estratégica, sua habilidade de negociação. Se é emocional, talvez esteja treinando sua resiliência, sua capacidade de amar sem esperar garantias, sua paciência. Se é espiritual, talvez esteja conduzindo você a níveis mais profundos de fé e entrega. Esse exercício transforma o caos em matéria-prima. Em vez de ser esmagado pelo peso da dificuldade, você a utiliza como alavanca. A neurociência mostra que quando reformulamos cognitivamente um desafio, o cérebro ativa circuitos de aprendizado em vez de estresse, liberando dopamina e serotonina que ampliam criatividade e motivação. Ou seja, a forma como você interpreta a crise literalmente altera sua química interna e sua capacidade de encontrar soluções. Mas há ainda uma dimensão mais profunda, a crise como iniciação espiritual. Todas as tradições espirituais falam de um vale que precisa ser atravessado antes da terra prometida, o deserto antes da abundância, a noite escura antes do amanhecer. É como se a vida testasse: você realmente deseja isso? Você tem a força interna para sustentar o que pede? O Salmo 27 é exatamente essa preparação espiritual. Ele nos ensina a declarar confiança antes da vitória, a afirmar coragem antes do resultado. Esse é o treino que transforma crises em portais. Imagine alguém pedindo prosperidade. Se a prosperidade viesse imediatamente, sem desafios, essa pessoa não teria estrutura emocional para sustentar o crescimento. É a crise que constrói as fundações invisíveis. É o teste que fortalece o caráter. Assim como um edifício precisa de fundações profundas para sustentar novos andares,
A vida exige que você construa resistência interna para suportar novos níveis de prosperidade. Napoleon Hill dizia que o fracasso temporário é apenas um sinal de que um novo caminho precisa ser encontrado. Não é o fim, é um redirecionamento. O salmista não negava o cerco do inimigo, mas se recusava a entregar o coração ao medo. Esse é o segredo. Não negar a realidade, mas escolher uma interpretação que fortalece em vez de enfraquecer. Portanto, a quebra de expectativa é necessária. Você pode ter aprendido a ver crises como inimigos, mas hoje pode reprogramar sua mente para vê-las como portais. Cada dificuldade é um convite. Cada obstáculo é um mestre. Cada crise é um portal para um novo nível de expansão. O exercício prático é simples e profundo. Toda vez que enfrentar um desafio, escreva em um caderno: qual é a crise que estou vivendo agora? Qual habilidade essa crise está treinando em mim? Como essa habilidade vai me servir no futuro que desejo construir? Esse processo de reflexão transforma a percepção, muda a vibração e abre espaço para soluções que antes estavam escondidas. O Salmo 27 não é um poema de esperança vaga. Ele é um manual de estratégia espiritual. Ele mostra que, mesmo cercado, a postura interior é o que define o resultado. Crises não são monstros a evitar, mas portais a atravessar. E quem aprende a atravessá-los descobre que cada passo difícil estava construindo o império interior que sustenta a prosperidade externa. A técnica de manter a mente elevada em meio à incerteza. O Salmo 27 nos oferece uma imagem poderosa. Ele me porá no alto de uma rocha. Essa metáfora vai muito além da poesia espiritual. Ela descreve um estado mental e vibracional que nos permite permanecer acima das tempestades da vida. Estar no alto de uma rocha significa estar em um ponto de visão ampliada, onde a turbulência existe, mas não nos arrasta, onde os ventos sopram, mas não nos derrubam. Essa é a essência da técnica de manter a mente elevada em meio à incerteza. Todos nós passamos por momentos em que o futuro parece nebuloso, em que decisões importantes precisam ser tomadas sem clareza total, em que o coração sente medo e a mente se perde em dúvidas. A incerteza é parte inevitável da vida, mas é nesses momentos que se revela quem construiu uma fortaleza interna e quem vive à mercê das circunstâncias. Napoleon Hill dizia que a fé é o elixir eterno que dá vida a todos os impulsos de pensamento. E é exatamente nos momentos de incerteza que essa fé é mais necessária, porque é ali que o invisível precisa ser sustentado até se tornar visível. Joseph Murphy complementa essa visão, afirmando que o subconsciente é moldado mais intensamente por estados emocionais profundos. Em meio à incerteza, se você permite que o medo seja a emoção dominante, grava no subconsciente um roteiro de derrota. Mas se você cultiva estados de confiança, paz e expectativa positiva, você entrega ao subconsciente um roteiro de vitória. Nesse sentido, manter a mente elevada não é um luxo espiritual, mas uma necessidade prática para quem deseja prosperar. Do ponto de vista da neurociência, quando estamos diante da incerteza, o cérebro tende a acionar mecanismos de defesa. O sistema límbico ativa respostas de medo, ansiedade e paralisia, reduzindo a atividade do córtex pré-frontal, região responsável pela clareza, criatividade e visão estratégica. É por isso que tantas pessoas tomam decisões ruins quando estão sob pressão. Mas há uma chave. É possível treinar o corpo e a mente para, em vez de reagirem com medo, responderem com calma. E é exatamente isso que o Salmo 27 nos ensina: a mudar de altitude mental. A metáfora da águia é perfeita para ilustrar esse princípio. Diferente de outras aves, a águia não tenta lutar contra a tempestade. Ela não gasta energia tentando evitar o vento. Ao contrário, ela abre suas asas e usa as correntes de ar para se elevar acima das nuvens. Ela não nega a tempestade, mas muda de altitude. Assim também acontece conosco. Quando insistimos em lutar contra as circunstâncias, ficamos presos no nível da turbulência. Mas quando escolhemos elevar a mente, pela fé, pela meditação, pela oração,
conseguimos enxergar além do caos e perceber soluções invisíveis a quem está preso ao nível da tempestade. O Salmo 27 nos dá a técnica central: usar a palavra como escada para elevar o estado interno. Quando o salmista diz "Ele me porá no alto de uma rocha", ele está declarando antecipadamente um estado de segurança e visão. Essa declaração não é apenas espiritual, mas também psicológica. Ao repetir mentalmente afirmações elevadas, em momentos de incerteza, você ensina seu subconsciente a associar turbulência à confiança, em vez de medo. Isso cria um novo condicionamento que pouco a pouco se torna automático. Uma prática simples e poderosa é a oração-respiração. Ela consiste em unir a respiração consciente a um versículo do Salmo. Inspire lentamente, repetindo mentalmente: "O Senhor é a minha luz". Segure por alguns segundos. Expire suavemente, repetindo: "E a quem temerei?". Esse exercício não apenas acalma o sistema nervoso, reduzindo a ansiedade, como também grava no subconsciente uma sensação de segurança. É literalmente uma técnica de reprogramação mental e vibracional. Bruce Lipton explica que o ambiente emocional no qual você vive é o que informa suas células, ativando ou desativando genes. Quando você escolhe conscientemente manter sua mente elevada, está criando um ambiente interno de confiança e expansão. Isso não é apenas psicológico, é biológico. Seu corpo responde, sua energia muda, sua percepção se abre. E é nesse estado que novas oportunidades se tornam visíveis. Neville Goddard reforça essa visão, dizendo que é preciso viver internamente no estado desejado antes de vê-lo manifestado externamente. Ou seja, manter a mente elevada em meio à incerteza é viver como se a vitória já estivesse garantida, mesmo quando nada no mundo externo aponta para isso. É viver como quem já está sobre a rocha, mesmo quando ainda sente o vento da tempestade. Essa é a essência da fé criadora. Exemplos práticos mostram como isso funciona. Pense em atletas de alto rendimento. Em momentos de pressão, quando tudo está em jogo, eles não podem se dar ao luxo de entrar em pânico. Eles treinam técnicas de respiração, visualização e foco que os permitem manter a calma e acessar sua melhor performance. Líderes em grandes crises financeiras fazem o mesmo. Enquanto muitos se desesperam, eles conseguem enxergar oportunidades que outros não veem, justamente porque não se deixam dominar pelo caos. E você pode aplicar isso em sua vida diária. Imagine que está enfrentando uma dificuldade financeira. Em vez de passar horas remoendo dívidas, você para, respira e repete um versículo do Salmo 27. Em vez de se entregar ao medo, você imagina sua vida já estabilizada, já próspera. Esse simples ato muda sua vibração e, em pouco tempo, começa a influenciar suas ações e decisões. Você toma atitudes mais estratégicas, percebe caminhos que antes não via, atrai pessoas que podem colaborar com sua jornada. Isso não é mágica, é coerência vibracional. Uma técnica prática que você pode aplicar é a seguinte: reserve 5 minutos pela manhã e 5 minutos à noite. Sente-se confortavelmente, feche os olhos e respire profundamente. Escolha um versículo do Salmo 27 que ressoe com você. Inspire repetindo a primeira parte. Expire repetindo a segunda. Visualize-se sobre uma rocha em segurança, observando a vida com clareza. Se fizer isso todos os dias, perceberá mudanças sutis, mas poderosas, em sua forma de lidar com incertezas. Sua mente começará a se programar para buscar estabilidade, não pânico. E esse padrão, uma vez gravado, se refletirá em todas as áreas da sua vida. A verdade é que a vida nunca será livre de incertezas. Sempre haverá crises, ventos, tempestades. Mas o segredo está em não tentar controlar o incontrolável, e sim aprender a mudar de altitude mental. A águia continua sendo o melhor exemplo. Ela não perde energia tentando impedir a tempestade. Ela apenas sobe mais alto, e quando está no alto, descobre que acima das nuvens o céu continua claro. Assim também acontece conosco.
Quando aprendemos a manter a mente elevada, percebemos que a paz nunca deixou de existir, que a abundância sempre esteve disponível, que a clareza estava apenas escondida sob as nuvens do medo. O Salmo 27 é o mapa desse caminho. Ele não nos promete ausência de crises, mas nos garante que existe uma rocha firme onde podemos nos colocar. Essa rocha é a fé, é o propósito definido, é a confiança inabalável que nos permite prosperar mesmo em tempos de incerteza. Portanto, a técnica de manter a mente elevada em meio à incerteza não é apenas espiritual, é também científica e prática. É o ponto de encontro entre a fé de Napoleon Hill, a psicologia de Joseph Murphy, a biologia de Bruce Lipton e a imaginação criadora de Neville Goddard. É o segredo de quem não apenas sobrevive às crises, mas cresce através delas. O Salmo 27 não é apenas um cântico espiritual. Ele é um código de reprogramação mental, uma tecnologia milenar para dissolver o medo e acessar a clareza interior necessária para prosperar. Quando o salmista declara: "O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei?", ele nos entrega uma chave. A fé não elimina os desafios, mas transforma a forma como os enfrentamos. Bruce Lipton nos mostra que aquilo em que acreditamos não é apenas psicológico, mas biológico. Cada pensamento dominante envia sinais ao corpo, molda a química celular e altera nossa capacidade de agir. Quando você repete o Salmo 27, você não está apenas orando, mas também enviando ao seu corpo uma instrução de força, confiança e resiliência. Neville Goddard reforça: viver mentalmente no estado desejado é antecipar a vitória antes que ela se manifeste no mundo externo. O Salmo 27 nos convida exatamente a isso, a habitar no estado de confiança plena, a viver como quem já venceu, mesmo em meio à guerra. A grande mensagem é clara: sucesso não significa ausência de inimigos, crises ou tempestades. Sucesso é a firmeza de quem aprendeu a permanecer inabalável diante do que tenta abalar sua fé. É construir a fortaleza interna antes que a batalha comece. E aqui está a verdade que você precisa guardar. Os desafios não vêm para roubar seu futuro, mas para treiná-lo a sustentá-lo. O medo quer paralisar, mas a confiança abre portas. O Salmo 27 é o mapa que transforma a sua mente em uma fortaleza e o seu espírito em um farol. Quando você faz do Salmo 27 o alicerce da sua mente, nenhum medo pode roubar o futuro que já está escrito em sua fé.